Em 2025, o mercado imobiliário português está marcado por um desequilíbrio estrutural entre a procura e a oferta, os preços atingem níveis historicamente elevados e a pressão sobre o acesso à habitação tornou-se uma das principais preocupações sociais e económicas no país. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, os preços das casas subiram 18,7% no primeiro trimestre de 2025, o que é a maior subida anual registada nos últimos anos. Este aumento empurra o valor mediano do metro quadrado para os 1.951 euros a nível nacional, valor que representa um novo máximo histórico. Estes dados confirmam o que muitas famílias já sentem. O custo da habitação está a afastar cada vez mais pessoas do sonho de ter casa própria. A este cenário junta-se o facto de Portugal ter registado, segundo o Eurostat, a maior subida homóloga dos preços das casas da União Europeia, com mais 16,3% de aumento. A média da União situou-se nos 5,7%, o que coloca Portugal muito acima da linha de tendência europeia. Este fenómeno não está restrito às grandes cidades. O aumento é generalizado, abrangendo zonas costeiras e o interior do país, embora com diferentes ritmos. A procura por imóveis permanece extremamente elevada. O crédito à habitação continua disponível graças às políticas monetárias do Banco Central Europeu, que mantém a Euribor em níveis baixos, mesmo com oscilações recentes. De acordo com dados oficiais divulgados na comunicação social, o crédito à habitação aumentou 6,8% em maio de 2025, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que foi o maior crescimento anual desde 2008. As famílias procuram garantir taxas mais favoráveis, aproveitando o contexto atual, antes que os custos de financiamento aumentem. Contudo, os bancos estão mais cautelosos na atribuição de crédito. A avaliação bancária média disparou 18%, o que faz subir o valor máximo que as instituições estão dispostas a financiar. Este fator encarece os créditos e dificulta o acesso a financiamento, sobretudo para os compradores com rendimentos mais baixos ou vínculos precários. A construção de habitação nova também aumentou. Segundo dados divulgados na comunicação social, o número de novas casas colocadas no mercado em 2025 foi o mais alto desde 2011. No entanto, este crescimento não foi suficiente para travar a aceleração dos preços. A procura continua a ultrapassar largamente a oferta, o que alimenta a inflação imobiliária. É que um dos fatores que agrava a escassez de imóveis no mercado é a existência de cerca de 250 mil casas vazias em Portugal que não entram no mercado por razões fiscais, especulativas ou por se tratarem de segundas residências. Estas habitações representam um estoque que, se mobilizado, poderia atenuar a pressão sobre o mercado imobiliário, e a procura internacional também contribui para o aumento dos preços. Apesar de algumas alterações no regime de atribuição de visto gold e dos benefícios fiscais aos residentes não habituais, Portugal continua a atrair investidores estrangeiros, especialmente franceses, alemães e norte-americanos. Estes compradores, com maior capacidade financeira, concorrem diretamente com os nacionais, encarecendo ainda mais o mercado nas zonas mais procuradas, e o mercado de arrendamento não escapa a esta tendência. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, as rendas subiram mais de 10% em 2024 e a tendência mantém-se em 2025, com aumentos mensais sistemáticos em praticamente todos os concelhos. Apenas um dos 24 maiores concelhos portugueses escapou à subida das rendas no início do ano. Lisboa e Porto lideram a escalada, mas mesmo concelhos de menor densidade populacional enfrentam agora pressões similares, o que dificulta a fixação de população jovem e famílias em início de vida. Ao mesmo tempo, os custos de construção subiram de forma acentuada, a inflação nos materiais de construção e o aumento dos salários na construção civil aumentaram os preços por metro quadrado,
Atualmente, estima-se que o custo de construção de uma moradia padrão ronda os 1.800 a 2.200 euros por metro quadrado, dependendo da localização e do nível de acabamento, o que encarece ainda mais os novos projetos imobiliários. A burocracia associada aos licenciamentos municipais continua a ser um entrave relevante. Promotores e construtores enfrentam processos morosos e pouco previsíveis, o que desincentiva a colocação de novos projetos no mercado. Este obstáculo atrasa a resposta à procura e perpetua o desequilíbrio estrutural entre oferta e procura. Os protestos sociais têm aumentado. Em várias cidades do país, como Lisboa, Porto e Braga, têm-se organizado manifestações pelo direito à habitação, com milhares de pessoas a exigir políticas públicas mais eficazes. O debate político em torno da habitação tornou-se inevitável, com propostas que vão desde o agravamento fiscal sobre imóveis devolutos até à construção massiva de habitação pública. No entanto, os resultados concretos dessas políticas são ainda tímidos. Embora exista um aumento do número de fogos promovidos por câmaras municipais e programas como o Primeiro Direito ou o Plano de Recuperação e Resiliência, o impacto é reduzido perante a escala do problema. Em 2025, os dados indicam que o setor público não conseguiu responder a mais do que 5 a 10% da procura habitacional. O valor total das transações imobiliárias atingiu em 2024 um novo máximo, 33,8 milhões de euros. Trata-se de um aumento de 20,8% face ao ano anterior, refletindo não só o volume de vendas, mas também os preços médios por transação, que continuam a escalar, e face a este cenário, muitas famílias veem-se obrigadas a permanecer em casa dos pais, até mais tarde a optar pelo arrendamento partilhado ou até a emigrar, numa inversão preocupante da trajetória demográfica e social do país. A habitação deixou de ser apenas uma questão económica, tornou-se um dos principais fatores de desigualdade e exclusão social. Em 2025, o mercado imobiliário português mantém-se muito influenciado pelas taxas de juro e pelas condições de crédito para a compra de casa. As taxas Euribor continuam em valores baixos, o que significa que o custo do dinheiro para os compradores está muito baixo. Esta realidade resulta das decisões do Banco Central Europeu para estimular a economia após anos de crise e instabilidade. Este cenário torna os empréstimos à habitação mais acessíveis, com prestações mensais mais baixas para os novos mutuários. Além disso, os bancos reduziram os spreads, ou seja, a margem que cobram além da Euribor, contribuindo para a redução dos custos totais do crédito. Em maio de 2025, o crédito à habitação em Portugal registou um aumento de 6,8% face ao mesmo mês do ano anterior, confirmando maior procura. Este crescimento do crédito permite que mais famílias entrem no mercado imobiliário, estimulando a compra de casas. Porém, as condições rigorosas dos bancos para aprovar empréstimos não desapareceram. A banca mantém exigências elevadas, solicitando documentação detalhada, comprovativos de rendimento e análise da situação financeira dos clientes. O comportamento prudente dos bancos visa garantir que os empréstimos são sustentáveis para os mutuários. As avaliações bancárias aumentaram 18% em 2025, refletindo a valorização rápida dos imóveis, e este aumento faz com que os compradores tenham de apresentar valores de entrada para compra de casa mais elevados para compensar diferenças entre preço pedido e avaliação. Em muitos casos, o valor atribuído pelos bancos fica abaixo do preço de mercado, forçando os compradores a recorrer a poupanças ou outros recursos. Esta realidade dificulta o acesso ao crédito para famílias com menos capital acumulado. Por outro lado, a subida do preço por metro quadrado influencia diretamente o valor total a financiar. Nas cidades como Lisboa e Porto, o preço médio por metro quadrado é muito elevado, o que representa um custo elevado para imóveis mesmo de pequenas dimensões. O aumento dos custos de construção
incluindo materiais e mão de obra, também pressiona os preços das casas novas para cima. A burocracia relacionada com licenças e autorizações contribui para o atraso da oferta de novas habitações. Esta conjugação de fatores mantém a oferta aquém da procura, mantendo o mercado pressionado para cima. A maioria dos contratos de crédito continuam indexados à Euribor, o que implica variações futuras das prestações. Este elemento de incerteza leva muitos mutuários a optar por contratos com taxa fixa, embora sejam mais caros. O risco de aumento das taxas de juro preocupa tanto compradores como bancos, pois pode afetar a capacidade de pagamento das famílias. Em simultâneo, os portugueses têm mostrado tendência a amortizar créditos antecipadamente. Dados indicam que famílias reembolsaram cerca de 9 mil milhões de euros antes do prazo, numa tentativa de reduzir encargos futuros. Esta estratégia é mais comum entre famílias com rendimentos mais estáveis que procuram garantir segurança financeira. Porém, muitos jovens enfrentam dificuldades acrescidas para entrar no mercado devido ao custo elevado das casas e exigência de entradas elevadas. O aumento da idade média para a compra da primeira habitação é um indicador desta dificuldade. Por outro lado, a facilidade de acesso ao crédito alimenta a procura, que por sua vez contribui para o aumento dos preços. Este ciclo cria um desafio para controlar a escalada dos preços sem restringir o acesso ao crédito. A exigência crescente de capital próprio cria uma barreira para muitos portugueses, especialmente em mercados mais valorizados. A disparidade regional acentua estas dificuldades, pois o acesso a crédito e os preços variam significativamente entre cidades e interior. O impacto social destas condições pode ser sentido sobretudo nas classes médias e jovens famílias. A necessidade de planeamento financeiro e de avaliação cuidadosa das condições do crédito torna-se crucial. Sem uma gestão rigorosa, as famílias podem acabar com encargos excessivos que comprometam o equilíbrio financeiro. O panorama do crédito à habitação é, portanto, complexo e cheio de nuances que afetam diretamente a dinâmica do mercado. Entender o papel das taxas de juro e das condições bancárias é fundamental para compreender a escalada dos preços em Portugal. No contexto destas dificuldades, surge a questão do impacto do investimento estrangeiro no mercado, tema que abordaremos a seguir. O investimento estrangeiro é um fator importante na dinâmica do mercado imobiliário português em 2025. Portugal tem sido um destino muito atrativo para investidores estrangeiros devido à estabilidade política, clima favorável e ambiente seguro para o investimento. Desde 2010, o país tem vindo a captar capitais estrangeiros que procuram imóveis para diversificar os seus portfólios, aproveitar oportunidades de valorização e, em alguns casos, beneficiar de programas de visto gold. Este fluxo constante de investimento externo tem ajudado a dinamizar a construção e a reabilitação urbana, especialmente nas grandes cidades e nas zonas turísticas. No entanto, o aumento da procura por parte dos investidores internacionais tem impacto direto nos preços do imobiliário. A concorrência acrescida faz com que os preços sejam pressionados para cima, dificultando o acesso dos compradores nacionais. Em Lisboa, Porto e no Algarve, as zonas mais procuradas por investidores estrangeiros, os preços cresceram a um ritmo acelerado. O efeito deste fenómeno é a criação de bolhas localizadas, onde os preços ultrapassam o valor acessível para grande parte da população. Os investidores procuram imóveis para arrendamento de curto prazo, aproveitando o crescimento do turismo e as novas formas de alojamento, como o Airbnb. Esta procura específica por imóveis para rendimento turístico cria uma pressão extra no mercado habitacional que reduz a oferta para moradores locais. A escassez de imóveis disponíveis para arrendamento de longa duração contribui para o aumento das rendas e a consequente pressão sobre as famílias portuguesas. O investimento estrangeiro nem sempre se traduz em maior oferta habitacional para residentes, o que alimenta a desigualdade no acesso à casa. Adicionalmente, muitos imóveis comprados por estrangeiros permanecem vazios durante largos períodos, funcionando como ativos financeiros e não como habitação efetiva.
Esta situação agrava a crise habitacional em zonas urbanas, aumentando o número de casas desocupadas e, ao mesmo tempo, elevando os preços para quem procura uma casa para viver. O fenómeno dos imóveis vazios tem sido motivo de debate público e político, pois desafia a lógica de que o mercado deve servir às necessidades básicas da população. Medidas como a taxação dos imóveis vazios ou a limitação de arrendamento de curto prazo têm sido propostas para mitigar estes efeitos. No entanto, estas políticas ainda não conseguiram reverter a tendência de subida dos preços e da pressão sobre a oferta. O investimento estrangeiro é, portanto, um elemento central na explicação do porquê de os preços estarem tão elevados em Portugal. A sua influência é maior nas zonas metropolitanas e turísticas, onde o acesso à habitação é mais difícil para quem vive no país. Por outro lado, o capital estrangeiro tem permitido financiar a reabilitação de edifícios e a construção de novos projetos que de outra forma poderiam não avançar. Esta dualidade mostra que o investimento externo pode ter um papel positivo, mas também gera desafios importantes para a equidade no acesso à habitação. A presença crescente de investidores estrangeiros no mercado imobiliário é facilitada pelo ambiente favorável criado pelo sistema financeiro. As condições de crédito favoráveis, que já abordamos, permitem que investidores nacionais e estrangeiros tenham acesso facilitado a financiamento. Outro fator que atrai investidores estrangeiros é a estabilidade jurídica e fiscal em Portugal, que oferece segurança para investir no longo prazo. O programa de vistos Gold, apesar de estar a ser reformulado, continua a ser um incentivo para a compra de imóveis por estrangeiros que procuram residência ou acesso ao espaço Schengen. Além disso, a reputação internacional de Portugal como destino seguro e de qualidade de vida aumenta o interesse dos investidores. Até esta procura externa tem um efeito direto no mercado, pois as transações feitas por estrangeiros representam uma fatia significativa do volume total de negócios. O investimento concentra-se em grande parte em imóveis de luxo ou em zonas com forte potencial turístico, o que distorce a oferta disponível para o mercado residencial tradicional. O aumento dos preços associado a esta procura externa contribui para que a casa própria seja cada vez menos acessível para famílias com rendimentos médios e baixos. Este fenómeno tem efeitos sociais importantes, pois agrava a segregação urbana e aumenta as dificuldades para fixar população jovem nas cidades. A pressão do investimento estrangeiro cria ainda efeitos indiretos, como a valorização das rendas e o aumento do custo de vida nas zonas mais afetadas. Os residentes locais sentem estes impactos na sua qualidade de vida devido ao aumento dos custos relacionados com a habitação. A relação entre investimento estrangeiro e aumento dos preços imobiliários não é exclusiva de Portugal, sendo uma tendência comum em muitos países europeus. No entanto, a particularidade portuguesa reside na dimensão do mercado, na oferta limitada e na concentração geográfica deste investimento. Enquanto o investimento pode trazer benefícios económicos, como a criação de empregos e o aumento da receita fiscal, ele também gera tensões no mercado habitacional. As autoridades têm tentado responder a estes desafios com políticas que visam aumentar a oferta de habitação acessível e regular o arrendamento. A promoção de habitação social e programas de reabilitação urbana são algumas das medidas implementadas. A pressão por uma maior regulação do mercado para limitar o impacto do investimento especulativo é cada vez maior. Estes esforços refletem a necessidade de equilibrar os interesses dos investidores com o direito à habitação da população residente. O debate sobre o investimento estrangeiro no imobiliário português está longe de estar resolvido. Novas políticas e estratégias terão de ser desenhadas para garantir que o mercado imobiliário não se torne inacessível para a maior parte da população. Compreender o peso do investimento estrangeiro é, portanto, fundamental para analisar o comportamento dos preços em Portugal. O próximo tema aborda o papel da oferta habitacional, ou seja, a quantidade de casas disponíveis para venda e arrendamento.
A oferta habitacional é um dos principais fatores que influencia diretamente os preços no mercado imobiliário em Portugal. Em 2025, o país enfrenta um desequilíbrio significativo entre a procura e a oferta de casas para venda e para arrendamento. Existem atualmente cerca de 250 mil casas prontas para habitar que, contudo, não estão no mercado. Estas casas vazias funcionam como um estoque oculto, que não contribui para aliviar a pressão da procura. Parte destas propriedades está retida por investidores que as mantêm como ativos financeiros, esperando uma valorização futura. Outras estão abandonadas ou em condições que dificultam a sua colocação imediata no mercado. Esta situação tem um impacto direto na escassez de imóveis disponíveis, o que alimenta a subida dos preços. Mesmo com muitas casas vazias, o número efetivo de imóveis acessíveis e disponíveis para compra ou arrendamento é reduzido. Por outro lado, a construção de novas habitações tem tido um ritmo que não acompanha a procura crescente. A oferta de casas novas em Portugal está limitada por vários fatores, incluindo o aumento dos custos de construção e a complexidade dos processos administrativos. A burocracia para a obtenção de licenças e autorizações é um dos obstáculos que retardam o lançamento de novos projetos. A escassez de terrenos urbanizáveis, especialmente nas grandes cidades, é outra barreira importante. Os preços dos terrenos têm subido, o que contribui para o aumento dos preços finais dos imóveis. Além disso, a mão de obra qualificada para a construção é limitada e os custos associados têm aumentado devido à inflação nos materiais de construção. Esta conjuntura provoca uma redução da capacidade de resposta do setor da construção face à crescente procura. Assim, a falta de oferta habitacional suficiente cria um desequilíbrio grave que se traduz no aumento dos preços. O aumento dos preços incentiva os proprietários a manterem as casas vazias, esperando uma valorização maior. Isto alimenta um ciclo vicioso onde a escassez aumenta os preços e os preços alimentam a escassez. O arrendamento também sofre com esta falta de oferta. A subida das rendas é um reflexo direto da escassez de imóveis para arrendar de longa duração. Entre os 24 maiores concelhos do país, só um escapou ao aumento das rendas nos primeiros meses de 2025. Este aumento das rendas impacta sobretudo as famílias de menores rendimentos que gastam uma fatia maior do seu orçamento na habitação. A oferta de habitação social, que poderia mitigar estas dificuldades, não tem crescido ao ritmo necessário. Muitas famílias acabam por viver em condições precárias ou fora das zonas urbanas, longe dos centros de emprego e serviços. O fenómeno da expulsão das populações das áreas centrais das cidades é cada vez mais evidente. Este processo contribui para a gentrificação, onde as zonas tradicionalmente acessíveis ficam reservadas a quem tem maior poder económico. Ao mesmo tempo, as novas construções muitas vezes destinam-se a segmentos do mercado de luxo, em vez de responderem às necessidades das classes médias. Os investidores procuram maior rentabilidade, o que conduz à construção de imóveis com preços elevados. Esta realidade dificulta a democratização do acesso à habitação adequada. O setor público tem implementado programas para aumentar a oferta de habitação acessível. Algumas câmaras municipais, como a do Porto, propõem a criação de cotas mínimas de habitação acessível em novos projetos. Estas medidas visam aumentar a oferta de casas a preços controlados para responder à procura da população residente. No entanto, a sua aplicação enfrenta resistências e desafios de implementação. A reabilitação urbana é outra estratégia para aumentar a oferta habitacional. Edifícios antigos são renovados para habitação, ajudando a recuperar áreas degradadas e a aumentar o parque habitacional. Contudo, os custos elevados destas reabilitações podem refletir-se em preços elevados dos imóveis reabilitados. Assim, a reabilitação contribui para aumentar a oferta, mas nem sempre de forma acessível a todos. Além disso, a ausência de incentivos fiscais mais agressivos limita o ritmo da reabilitação. O acesso a crédito para estas operações nem sempre está disponível para todos os investidores.
A falta de políticas de incentivo mais fortes limita o potencial da reabilitação como solução. Outro fator a considerar é a existência de casas sociais vendidas a inquilinos, como tem ocorrido em algumas regiões. Este processo reduz o parque de habitação social disponível para as famílias que mais precisam. O mercado imobiliário em Portugal, por isso, enfrenta um conjunto complexo de desafios relacionados com a oferta. O equilíbrio entre a oferta e procura é fundamental para garantir a estabilidade dos preços. Sem um aumento significativo da oferta habitacional acessível, o mercado continuará a ser pressionado para cima. Os preços elevados têm efeitos sociais profundos que vão para além do mero valor monetário. O aumento contínuo dos preços das casas em Portugal, em 2025, tem impactos sociais profundos e de grande alcance. Este fenómeno não afeta apenas os investidores ou compradores, mas toda a sociedade portuguesa, especialmente os grupos mais vulneráveis. Um dos principais efeitos é a crescente dificuldade para os jovens adquirirem a sua primeira habitação. O preço elevado das casas, combinado com a necessidade de entrada inicial significativa, cria uma barreira quase intransponível para muitos jovens portugueses. Esta dificuldade resulta numa alteração do perfil demográfico das famílias proprietárias de casa. Muitos jovens optam por adiar a compra, permanecendo mais tempo em casa dos pais ou no arrendamento. O prolongamento do período de arrendamento gera instabilidade habitacional, pois os contratos são frequentemente de curta duração e sujeitos a aumentos de renda. Esta situação contribui para a insegurança habitacional e para a diminuição da qualidade de vida das famílias jovens. Por outro lado, a pressão sobre as rendas em áreas urbanas leva a que muitas famílias gastem uma percentagem excessiva do seu rendimento em habitação. Esta sobrecarga financeira reduz a capacidade das famílias para outras despesas essenciais, como educação, saúde e lazer. A habitação torna-se assim o principal fator de stress económico para muitas famílias portuguesas. Em zonas onde a pressão do mercado é maior, verifica-se o fenómeno da gentrificação. Bairros tradicionais, antes acessíveis a diversas camadas sociais, passam a ser ocupados por residentes de maior poder económico. Este processo pode resultar no deslocamento de populações mais pobres para áreas periféricas ou menos desenvolvidas. A perda de diversidade social nas áreas centrais tem consequências para a coesão comunitária e para a dinâmica cultural das cidades. Além disso, o aumento dos preços e das rendas pode contribuir para o aumento do número de sem-abrigo e de famílias em situação de pobreza habitacional. Muitas famílias enfrentam situações de precariedade onde vivem em habitações inadequadas, superlotadas ou degradadas. Estas condições têm impacto direto na saúde física e mental das pessoas afetadas. O acesso limitado à habitação digna contribui para o agravamento das desigualdades sociais no país. Outro impacto social relevante é o envelhecimento da população nas zonas centrais das cidades. Os idosos, que muitas vezes possuem rendimentos fixos, encontram dificuldades para acompanhar o aumento das rendas e dos custos de vida. Alguns acabam por ser forçados a mudar para zonas mais afastadas, onde os serviços e o acesso a cuidados são mais limitados. Esta deslocação pode agravar o isolamento social e a fragilidade destes grupos. As famílias numerosas também são afetadas pela escassez de habitação adequada e acessível. Encontrar casas com dimensões suficientes e preços compatíveis com os seus rendimentos é um desafio constante. Esta situação contribui para a diminuição da taxa de natalidade e para a desertificação de algumas áreas. A falta de habitação acessível tem ainda impactos na mobilidade laboral. Muitos trabalhadores não conseguem viver perto dos seus locais de trabalho devido ao custo da habitação. Este fenómeno cria maiores tempos de deslocação e custos associados ao transporte. A mobilidade reduzida pode afetar a produtividade e a competitividade das empresas. Por outro lado,
A pressão do mercado imobiliário pode levar a práticas ilegais ou informais, como a ocupação ilegal de casas. Esta situação cria conflitos sociais e desafios para as autoridades na gestão da habitação. Além disso, o aumento dos preços dificulta o acesso ao crédito para as famílias de rendimentos médios e baixos. Sem acesso a financiamento adequado, muitas famílias ficam excluídas do mercado da compra de casa. Isto reforça a dependência do arrendamento, que por sua vez está sujeito a crescentes rendas. A insegurança no acesso à habitação pode levar a um aumento do stress e a problemas de saúde mental. O impacto social do aumento dos preços da habitação em Portugal é, portanto, multifacetado e profundo. Afeta diretamente a vida das famílias, a estrutura social das cidades e o bem-estar geral da população. É um desafio que exige atenção e ação por parte das autoridades, mas também da sociedade em geral. Perante estas consequências, o próximo tópico vai abordar as políticas públicas implementadas para tentar responder a este desafio no mercado imobiliário. O aumento dos preços no mercado imobiliário português tem vindo a gerar uma resposta crescente das políticas públicas. Em 2025, o Governo e as autarquias procuram implementar medidas para tentar controlar a subida dos preços e aumentar a oferta habitacional acessível. Uma das estratégias mais discutidas é a promoção de habitação social. O investimento público nesta área tem aumentado, mas ainda não é suficiente para suprir a procura crescente. A habitação social é essencial para famílias com rendimentos baixos e médios que encontram dificuldades no mercado livre. Programas de construção e reabilitação de habitação social têm sido desenvolvidos em várias regiões do país. Estas iniciativas incluem a reabilitação de edifícios devolutos e a construção de novos conjuntos habitacionais. O objetivo é criar estoque habitacional com rendas controladas e preços acessíveis. Além disso, tem sido discutida a introdução de taxas sobre imóveis vazios. A ideia é penalizar proprietários que mantêm casas desocupadas, contribuindo para a escassez da oferta. Esta medida visa incentivar a colocação destas habitações no mercado, aumentando a oferta disponível. No entanto, a aplicação prática desta taxa enfrenta desafios legais e administrativos. Outra política pública importante é a regulação do arrendamento. Nos últimos anos, o aumento das rendas tem sido um problema grave para muitos arrendatários. O Governo tem estudado mecanismos para limitar os aumentos e garantir contratos mais estáveis. Medidas como a definição de limites máximos para aumentos anuais e a promoção de contratos de longa duração são discutidas. Esta regulação procura equilibrar os interesses dos proprietários e dos inquilinos, mantendo o mercado dinâmico, mas acessível. A reforma do programa de vistos Gold tem também impacto no mercado. Este programa, que atraiu muitos investidores estrangeiros, tem sido alvo de revisão para limitar a especulação imobiliária. As novas regras pretendem garantir que o investimento estrangeiro contribua para o desenvolvimento económico e social do país. Outra área de intervenção são os incentivos fiscais para a construção e reabilitação de habitação acessível. Estes incentivos procuram estimular o setor privado a investir em projetos que respondam às necessidades do mercado. Benefícios fiscais, como reduções de impostos e linhas de crédito especiais, são oferecidos para estimular a oferta. O desafio é garantir que estes incentivos sejam eficazes e cheguem às áreas onde a necessidade é maior. As autarquias locais também têm um papel fundamental na gestão do mercado imobiliário. Câmaras municipais estão a propor regras para garantir uma percentagem mínima de habitação acessível em novos projetos. Estas medidas visam criar uma oferta diversificada que contemple todos os segmentos sociais. Além disso, as câmaras podem atuar na gestão de terrenos públicos para desenvolver habitação a preços controlados. Apesar dos esforços, a implementação das políticas públicas enfrenta vários obstáculos. A burocracia e os processos administrativos podem atrasar a concretização dos projetos.
A coordenação entre diferentes níveis de governo e entidades envolvidas é essencial para o sucesso das iniciativas. A pressão do mercado privado, que visa maximizar lucros, pode entrar em conflito com os objetivos sociais das políticas. Este conflito exige um equilíbrio delicado e uma regulamentação clara e eficaz. A participação da sociedade civil, incluindo associações de moradores e organizações não governamentais, é fundamental para pressionar por soluções justas. Estas entidades desempenham um papel importante na monitorização do mercado e na defesa dos direitos dos cidadãos. Outra dimensão importante é a sensibilização pública para a importância da habitação acessível. A opinião pública pode influenciar as decisões políticas e apoiar medidas que promovam o equilíbrio no mercado. O debate sobre o direito à habitação tem ganhado maior visibilidade, especialmente em meio a protestos e manifestações em várias cidades. Este contexto social pressiona os decisores a adotarem políticas mais eficazes e inclusivas. O governo também tem apostado na digitalização e simplificação dos processos para acelerar a concessão de licenças e autorizações. Estas medidas podem contribuir para aumentar a velocidade de construção e reabilitação de imóveis. A inovação tecnológica na construção civil, como a utilização de métodos mais eficientes, também pode ajudar a reduzir custos e prazos. No entanto, estas soluções não são suficientes se não forem acompanhadas por um esforço conjunto de políticas integradas. O combate à especulação imobiliária é outro ponto crucial nas políticas públicas. A especulação contribui para a elevação artificial dos preços e para a exclusão de famílias do mercado. Medidas para monitorizar e controlar operações especulativas estão a ser consideradas para garantir maior transparência. Por fim, o papel das instituições financeiras também está a ser analisado. A concessão de crédito com condições adequadas pode facilitar o acesso à habitação. Ao mesmo tempo, é importante que o crédito não alimente bolhas imobiliárias que possam colocar em risco a estabilidade económica. A intervenção dos bancos na avaliação e financiamento dos imóveis tem impacto direto nos preços e na dinâmica do mercado. As políticas públicas em Portugal, portanto, estão a tentar responder a um desafio complexo e urgente. O crédito à habitação é um dos motores fundamentais do mercado imobiliário em Portugal. Em 2025, o acesso a financiamento continua a influenciar diretamente a procura e os preços das casas. Nos primeiros meses deste ano, o crédito à habitação aumentou 6,8% em maio, representando a maior subida anual desde 2008. Este crescimento revela um aumento da procura por financiamento para a compra de imóveis, apesar dos preços elevados. As taxas de juro têm estado em queda, com spreads bancários em mínimos históricos. Este ambiente torna o crédito mais acessível para muitos compradores, estimulando a procura. No entanto, mesmo com taxas mais baixas, o valor total dos empréstimos tem subido devido ao aumento do preço médio das casas. O valor do metro quadrado bateu um novo recorde com 1.911 euros, refletindo a valorização do mercado. Assim, mesmo com condições financeiras favoráveis, o montante necessário para a entrada e para o crédito é elevado. A entrada inicial, que é uma percentagem do valor da casa, continua a ser uma barreira para muitas famílias. Além disso, a subida dos preços implica que as prestações mensais também sejam mais elevadas, mesmo com taxas de juro baixas. Este cenário exige um esforço financeiro considerável por parte dos compradores, limitando o acesso a famílias com rendimentos médios e baixos. Apesar disso, muitas famílias optam por assumir estes compromissos financeiros, empurradas pela pressão do mercado e pela expectativa de valorização futura. A antecipação da valorização dos imóveis motiva investidores e famílias a procurarem o crédito para compra, contribuindo para a escalada dos preços, né? Ao mesmo tempo, as famílias que já possuem crédito estão a reembolsar antecipadamente os seus empréstimos. Em 2025, as famílias reembolsaram cerca de 9 mil milhões de euros antes do prazo.
Esta prática reduz o endividamento e pode aliviar a pressão financeira no futuro. No entanto, para os novos compradores, o acesso ao crédito é cada vez mais exigente. Os bancos aplicam critérios rigorosos de avaliação da capacidade financeira e da estabilidade laboral. Estas medidas visam reduzir o risco de incumprimento, mas também excluem potenciais compradores. O aumento do valor das avaliações das casas pelos bancos, que disparou 18%, torna o financiamento mais complexo. A avaliação é um fator determinante para o montante do crédito concedido. Quando os preços disparam, o crédito aprovado pode não cobrir a totalidade do valor do imóvel. Este cenário obriga os compradores a terem maior capacidade de entrada própria. Por outro lado, o aumento do crédito à habitação contribui para a dinamização do mercado imobiliário. Mais financiamento significa maior capacidade para comprar casas, impulsionando a procura. No entanto, este aumento também pode alimentar uma bolha imobiliária se não for acompanhado por um crescimento sustentável da oferta. A gestão cuidadosa das condições de crédito é, por isso, crucial para evitar riscos sistémicos à economia. Os programas governamentais de apoio ao crédito à habitação também influenciam o mercado. Iniciativas que facilitam o acesso a crédito para jovens ou famílias com menores rendimentos tentam equilibrar a situação. No entanto, a eficácia destes programas depende da sua divulgação e aplicação local. A situação financeira das famílias em termos de rendimento disponível é um fator-chave no acesso ao crédito. O aumento das rendas e dos custos de vida reduz a capacidade de poupança e de pagamento das prestações do crédito. Este cenário limita o número de potenciais compradores que conseguem cumprir os requisitos bancários. A instabilidade laboral que afeta parte da população agrava este problema. Contratos temporários e trabalhos precários dificultam a obtenção de crédito bancário. A desigualdade no acesso ao crédito reflete-se nas diferentes regiões do país. Em áreas onde os salários médios são mais baixos, o acesso ao crédito é mais limitado, afetando a procura e os preços locais. Por outro lado, nas grandes cidades e regiões mais dinâmicas, a competição por crédito é maior. Esta desigualdade regional contribui para disparidades no mercado imobiliário português. Outro ponto importante é a influência das condições financeiras internacionais. As políticas monetárias do Banco Central Europeu afetam diretamente as taxas de juro e o acesso ao crédito em Portugal. As decisões sobre a taxa de juro de referência influenciam o custo do financiamento habitacional. O cenário atual de taxas em queda tem sido positivo para o mercado imobiliário português. Contudo, mudanças futuras podem alterar este panorama com impacto imediato nos custos para os compradores. Os bancos estão também atentos ao risco de crédito e à exposição ao setor imobiliário. Políticas internas de gestão de risco podem restringir o crédito concedido, limitando o crescimento do mercado. A digitalização dos processos de crédito tem simplificado o acesso, permitindo decisões mais rápidas. Esta inovação pode facilitar o acesso ao crédito, especialmente para novos compradores. Contudo, a avaliação rigorosa da capacidade financeira mantém-se como barreira principal. A relação entre crédito e preços das casas é, portanto, estreita e complexa. O crédito barato estimula a procura, mas também pode alimentar a subida dos preços. O equilíbrio entre o acesso facilitado ao crédito e a contenção da especulação é fundamental para a estabilidade do mercado. Este equilíbrio exige políticas coordenadas e monitorização constante do setor financeiro e imobiliário. A pressão sobre as famílias portuguesas para aceder à habitação própria através do crédito continua elevada. A tendência para a valorização dos imóveis faz com que muitos encarem o crédito como um investimento. Este contexto cria desafios para a gestão sustentável do mercado imobiliário. O próximo tópico vai analisar o papel dos investidores e a especulação no mercado imobiliário português em 2025. O mercado imobiliário português em 2025 tem uma forte presença de investidores, tanto nacionais como estrangeiros. Estes agentes desempenham um papel central na dinâmica dos preços e na oferta da habitação. Investidores procuram oportunidades que ofereçam bons retornos financeiros, principalmente em áreas urbanas e turísticas. A procura por imóveis para arrendamento
especialmente para alojamento local, tem crescido consideravelmente. Este fenómeno contribui para a pressão sobre o mercado de arrendamento tradicional, elevando as rendas. A especulação imobiliária é uma prática frequente, onde investidores compram imóveis com o objetivo de vender a preços mais altos. Esta estratégia pode provocar aumentos artificiais nos preços, criando bolhas localizadas. A especulação reduz a oferta disponível para compradores finais, aumentando a competição e elevando os valores. Em Portugal, a especulação tem sido apontada como uma das causas principais da subida acentuada dos preços nos últimos anos. A intervenção governamental tenta limitar os impactos negativos desta prática, mas enfrenta desafios. O programa de vistos Gold, que atraiu investidores estrangeiros, tem sido alvo de críticas por favorecer a especulação. Este programa concedia vistos a estrangeiros que investissem em imóveis de alto valor, incentivando compras especulativas. Em 2025, as regras do programa foram revistas para reduzir o impacto negativo no mercado. No entanto, o efeito acumulado ainda é sentido em várias zonas do país. Os fundos imobiliários e grandes investidores institucionais também têm aumentado a sua participação no mercado. Estas entidades possuem capacidade financeira para adquirir grandes volumes de imóveis, influenciando a oferta e os preços. A concentração de imóveis em mãos de poucos investidores pode limitar o acesso à habitação acessível. Além disso, a gestão destes ativos visa maximizar rendimentos, o que pode resultar em aumentos de renda e exclusão de segmentos sociais. A transformação de imóveis residenciais em alojamento local tem gerado controvérsia. Esta conversão diminui a oferta para arrendamento de longa duração, agravando a escassez. A concentração de alojamento local em zonas turísticas eleva o preço médio das habitações nessas áreas. O impacto na vida das comunidades locais é significativo, com deslocações e perda de identidade dos bairros. A especulação não se limita apenas às grandes cidades. Áreas turísticas como o Algarve e o Porto também sofrem com esta pressão, visto que a procura elevada nestas regiões impulsiona a valorização dos imóveis e o aumento dos preços. Esta situação limita o acesso à habitação para residentes locais que ficam excluídos do mercado. A prática de comprar imóveis para deixar vazios, aguardando valorização, é outra forma de especulação. Estas casas vazias reduzem a oferta efetiva, contribuindo para a subida dos preços. Em 2025, estima-se que existam milhares de casas prontas para habitar, mas que permanecem fora do mercado. A manutenção de imóveis vazios como ativos financeiros é uma estratégia utilizada por alguns investidores. Esta abordagem pode gerar lucros, mas prejudica o equilíbrio do mercado habitacional. A pressão dos investidores cria um ambiente em que o preço das casas não reflete apenas o valor real da habitação, mas também expectativas financeiras. Esta situação complica a vida dos compradores que procuram uma casa para morar e não apenas para investir. As políticas públicas têm tentado enfrentar esta problemática. Medidas como taxas sobre imóveis vazios e regulamentos para o alojamento local são exemplos. No entanto, a fiscalização e a aplicação destas medidas são complexas. A cooperação entre autoridades locais e nacionais é fundamental para garantir a eficácia. A transparência no mercado imobiliário é outra área que necessita de reforço. A falta de dados claros e atualizados sobre transações dificulta o controle da especulação. Sistemas de monitorização mais robustos podem ajudar a identificar práticas especulativas e atuar rapidamente. O mercado de luxo também tem influência no panorama geral. Imóveis de alto valor são alvo de investidores que procuram diversificar portfólios. Esta dinâmica pode criar bolhas em segmentos específicos que depois repercutem no mercado geral. Outro fenómeno associado é a procura por imóveis para reformas e segunda residência. Este segmento impulsiona a valorização em zonas costeiras e rurais. O impacto social deste movimento é a exclusão progressiva das populações locais. A relação entre especulação, investimento e acessibilidade à habitação é, portanto, muito estreita. É necessário encontrar um equilíbrio entre permitir investimento e garantir o direito à habitação.
O mercado imobiliário português enfrenta este desafio com crescente complexidade. O próximo tópico vai abordar o papel das rendas e do arrendamento na crise habitacional em Portugal em 2025. O mercado de arrendamento em Portugal tem sofrido uma pressão crescente nos últimos anos. Em 2025, as rendas continuam a subir a um ritmo preocupante, agravando a crise habitacional. Os dados oficiais indicam que as rendas aumentaram cerca de 10% no início do ano, sendo apenas um dos 24 maiores concelhos a escapar a esta tendência. Este aumento coloca uma pressão enorme sobre as famílias que dependem do arrendamento para ter casa. O mercado de arrendamento tradicional está em desequilíbrio, com oferta insuficiente para a procura existente. Muitos arrendatários enfrentam dificuldades para encontrar casas a preços acessíveis nas grandes cidades e regiões metropolitanas. Esta situação força famílias a recorrerem a soluções temporárias, muitas vezes precárias e caras. A subida das rendas é resultado de vários fatores, incluindo a escassez de oferta, a especulação e o crescimento do alojamento local. O alojamento local tem sido um fator que reduz a oferta de casas para arrendamento de longa duração. Proprietários preferem arrendar para turistas, obtendo rendimentos mais elevados e maior flexibilidade. Este fenómeno contribui para a diminuição do parque habitacional disponível para residentes permanentes. Além disso, o aumento do custo de vida e dos salários pouco acompanha o crescimento das rendas. O resultado é que muitas famílias têm de destinar uma grande parte do seu rendimento mensal ao pagamento da casa. Esta situação compromete a qualidade do dia de vida e limita o consumo noutros setores da economia. Não é? A instabilidade no mercado de arrendamento é outro problema. Contratos curtos e aumentos inesperados das rendas criam insegurança para os inquilinos. A falta de garantias legais suficientes dificulta a permanência das famílias em habitação estável. A regulamentação do arrendamento tem sido discutida para proteger os inquilinos e garantir contratos mais justos. Medidas como limites para aumentos anuais das rendas e contratos de duração mínima são propostas. Estas políticas procuram garantir equilíbrio entre os direitos dos proprietários e a proteção dos arrendatários. A existência de casas vazias agrava ainda mais o problema. Muitos imóveis permanecem desocupados, apesar da elevada procura por arrendamento. Esta situação evidencia uma ineficiência no mercado, onde a oferta não é otimizada para atender às necessidades reais. A criação de incentivos para colocar casas vazias no mercado de arrendamento pode ajudar a aliviar a pressão. No entanto, estes incentivos precisam de ser acompanhados de fiscalização eficaz e aplicação de penalizações quando necessário. O acesso ao arrendamento é especialmente difícil para jovens, famílias com rendimentos baixos e migrantes. Estes grupos são os mais vulneráveis face ao aumento das rendas e à falta de oferta acessível. A crise habitacional afeta diretamente o tecido social, com impacto na coesão e na mobilidade social. A falta de habitação acessível limita as oportunidades de emprego e educação para muitos cidadãos. Algumas regiões do país sentem este problema com maior intensidade, nomeadamente Lisboa, Porto e Algarve. Nestas zonas, o turismo e o investimento estrangeiro acentuam a pressão sobre o mercado. O aumento das rendas é também um fator que impulsiona os protestos e manifestações em várias cidades. A população exige medidas concretas para garantir o direito à habitação digna. A resposta do governo inclui a promoção de habitação social e medidas de controle do arrendamento. No entanto, estas ações ainda não atingem a escala necessária para inverter a tendência. O papel dos agentes imobiliários e de intermediários também influencia o mercado de arrendamento. A sua atuação pode aumentar os custos e dificultar o acesso dos arrendatários. A transparência nas negociações e contratos é essencial para criar confiança no mercado. A inovação tecnológica pode ajudar com plataformas que facilitem o encontro entre oferta e procura. Contudo, estas soluções não resolvem a escassez estrutural da habitação para arrendamento. A falta de investimento na reabilitação e construção de imóveis para arrendamento é um problema crónico, não é? Os custos de construção elevados e a burocracia atrasam o aumento da oferta. Incentivos para o setor privado investidor em arrendamento a preços acessíveis são necessários.
Além disso, a promoção de modelos alternativos, como cooperativas de habitação, pode ser uma solução para diversificar a oferta. A sensibilização pública sobre a importância do arrendamento a ser acessível cresce a cada ano. Esta pressão social pode levar a mudanças legislativas e políticas mais eficazes. O equilíbrio entre arrendamento e propriedade é um tema central na discussão sobre o mercado imobiliário português e reflete uma dinâmica mais ampla de dificuldades no acesso à habitação em Portugal. Estima-se que existam cerca de 250 mil casas prontas a habitar que permanecem fora do mercado. Estas habitações representam um ativo imobiliário parado que não contribui para colmatar a escassez de habitação acessível. As razões para estas casas estarem vazias são variadas e complexas. Algumas pertencem a investidores que aguardam valorização antes de vender ou arrendar. Outros proprietários mantêm imóveis desocupados por motivos pessoais, legais ou económicos. O fenómeno de casas vazias pode ser visto como uma estratégia especulativa para maximizar ganhos financeiros. Ao manter o imóvel vazio, o proprietário espera que a sua valorização aumente com o tempo. Este comportamento reduz a oferta disponível para famílias que procuram habitação. A escassez de oferta acessível é assim agravada pela retenção intencional de imóveis no mercado. Além disso, muitas casas vazias são antigas e necessitam de obras de reabilitação para serem habitáveis. Portanto, os custos elevados de renovação podem dissuadir proprietários de colocá-las no mercado. A burocracia e os processos demorados para obter licenças são um entrave adicional. Por outro lado, o envelhecimento demográfico em algumas regiões e a migração para centros urbanos contribuem para o abandono de imóveis. Regiões rurais sofrem com o despovoamento, deixando muitas casas desocupadas por longos períodos. Esta realidade cria desigualdades territoriais no mercado imobiliário. Enquanto as grandes cidades enfrentam escassez de habitação, outras zonas acumulam imóveis vazios. O impacto económico das casas vazias é significativo. Ao manterem imóveis fora do mercado, reduzem-se as transações imobiliárias e a mobilidade habitacional. A falta de circulação no mercado limita a dinâmica económica local e nacional. As casas vazias também afetam o ambiente urbano. Imóveis desocupados podem degradar-se e contribuir para a degradação dos bairros. Este efeito negativo nas áreas urbanas influencia a qualidade de vida dos residentes. Para combater este problema, foram propostas diversas medidas. Algumas autarquias aplicam taxas sobre casas vazias para incentivar a sua colocação no mercado. Estas taxas visam penalizar proprietários que mantêm imóveis desocupados sem justificação. No entanto, a aplicação destas medidas varia entre municípios e a fiscalização é muitas vezes insuficiente. Além disso, a legislação em torno das casas vazias ainda carece de maior clareza e eficácia. Programas de reabilitação urbana e incentivos fiscais para renovação são ferramentas usadas para dinamizar o parque habitacional. Estes programas pretendem tornar os imóveis mais atrativos para venda ou arrendamento. A cooperação entre Governo Central, autarquias e proprietários é essencial para o sucesso destas iniciativas. Outra proposta é a utilização temporária de casas vazias para habitação social ou arrendamento acessível. Este modelo pode ajudar a reduzir a pressão sobre o mercado, oferecendo soluções imediatas. No entanto, esta abordagem exige um enquadramento legal claro e garantias para todas as partes envolvidas. A sensibilização pública para o problema das casas vazias é crescente. Organizações da sociedade civil e movimentos sociais têm vindo a denunciar o impacto destas práticas no mercado habitacional. A pressão social pode ser um motor para a implementação de políticas mais eficazes e justas. A digitalização e o uso de bases de dados podem melhorar a monitorização do parque habitacional. Ter informação atualizada e precisa é fundamental para planear intervenções adequadas. A gestão eficiente do património imobiliário é um desafio para o futuro. A relação entre casas vazias e preços elevados de habitação é direta. Ao diminuir a oferta disponível, as casas vazias contribuem para a subida dos preços e das rendas. A resolução deste problema é crucial
para melhorar o acesso à habitação em Portugal. A habitação social tem um papel fundamental no combate à crise imobiliária em Portugal. Em 2025, a necessidade de habitação acessível é cada vez mais urgente para muitas famílias, né? O Estado tem procurado ampliar a oferta de casas sociais, mas a procura supera largamente a capacidade disponível. A construção de novas habitações sociais tem aumentado, embora o ritmo ainda não seja suficiente para colmatar a carência. Muitas famílias em situação de vulnerabilidade continuam à espera de uma solução habitacional adequada. Os programas públicos tentam garantir o direito à habitação como um bem essencial. Além da construção, a reabilitação de imóveis públicos e privados para fins sociais é uma estratégia usada. Esta abordagem é mais rápida e pode ser economicamente vantajosa para o Estado. As parcerias entre o setor público e privado são essenciais para alargar o parque habitacional social. Estas parcerias podem incluir acordos para a cedência de imóveis ou incentivos fiscais para reabilitação. O regime jurídico da habitação social tem sido alvo de reformas para torná-lo mais eficaz e adaptado às necessidades atuais. É importante garantir que as casas sociais estejam bem localizadas e integradas nas comunidades urbanas. A dispersão equilibrada da habitação social evita a concentração de populações vulneráveis em zonas isoladas. A qualidade das habitações sociais deve ser uma prioridade, garantindo condições dignas e sustentáveis. Os critérios de acesso à habitação social são definidos com base em rendimentos e necessidades familiares. No entanto, a lista de espera continua longa, evidenciando a insuficiência da oferta. O arrendamento acessível é outra vertente importante das políticas públicas. O Estado tem promovido programas para apoiar famílias no pagamento de rendas. Estes apoios são cruciais para evitar situações de exclusão e desalojamento. Medidas para controlar as rendas no mercado privado também têm sido discutidas. Estas políticas visam estabilizar o preço do arrendamento e proteger os inquilinos. A legislação procura equilibrar os direitos dos proprietários com a necessidade de habitação até acessível. O investimento em infraestruturas e serviços nas zonas de habitação social é fundamental para a integração. Transportes, escolas, centros de saúde e espaços verdes são essenciais para uma boa qualidade de vida. A revitalização urbana é um objetivo comum nas políticas de habitação social. Projetos de reabilitação urbana promovem a regeneração de bairros degradados. Estes projetos criam melhores condições para os moradores e valorizam o património local. A participação dos residentes é valorizada na definição das soluções habitacionais. O envolvimento da comunidade contribui para o sucesso e sustentabilidade das intervenções. A habitação social não deve ser vista apenas como uma resposta a emergências. É também uma ferramenta para promover a coesão social e a justiça urbana. O combate à segregação residencial e à pobreza habitacional é um desafio constante. A cooperação entre diferentes níveis de governo, setor privado e sociedade civil é crucial. Os fundos europeus têm sido uma fonte importante de financiamento para a habitação social. Estes recursos permitem ampliar programas e acelerar projetos de construção e reabilitação. A transparência na gestão destes fundos é essencial para garantir a sua correta aplicação. Em 2025, o debate público sobre habitação social está mais presente do que nunca. A pressão social e política pode influenciar a definição de prioridades e a alocação de recursos. O contexto económico atual impõe restrições orçamentais, mas não diminui a urgência do problema. A inovação e a sustentabilidade são conceitos cada vez mais integrados nas políticas habitacionais. A eficiência energética e o uso de materiais ecológicos fazem parte dos novos projetos. Estas medidas contribuem para reduzir custos a médio e longo prazo e proteger o ambiente. A habitação social é uma peça-chave no equilíbrio do mercado imobiliário e na proteção dos direitos dos cidadãos. O crédito à habitação é também um fator central no mercado imobiliário português. Em 2025, o acesso ao crédito tem sido influenciado por vários fatores económicos e financeiros. Dados recentes mostram que
O crédito à habitação tem vindo a aumentar bastante nos últimos meses, devido à procura de jovens com menos de 35 anos, representando a maior subida anual dos últimos anos. Este crescimento traduz uma procura elevada, mas também um aumento do endividamento das famílias. As taxas de juros têm estado em queda, com spreads em mínimos históricos, o que facilita o acesso ao financiamento. No entanto, esta facilidade pode encorajar uma subida da procura e, consequentemente, dos preços das casas. A descida das taxas não tem sido suficiente para compensar o aumento dos preços imobiliários. O valor do metro quadrado disparou, batendo recordes que dificultam a compra da casa própria. A valorização dos imóveis tem sido superior ao crescimento dos rendimentos das famílias. Esta discrepância cria uma barreira financeira para novos compradores, especialmente para os jovens. O aumento do crédito pode também aumentar o risco financeiro das famílias, com maior exposição ao endividamento. A gestão do crédito é crucial para evitar situações de incumprimento e de insolvência. Muitos portugueses têm reembolsado o crédito à habitação antes do prazo, totalizando vários milhões de euros em amortizações antecipadas. Este fenómeno revela uma preocupação com a redução da dívida e a gestão do risco financeiro pessoal. O perfil dos bancos também influencia as condições de crédito. Os bancos procuram equilibrar o crescimento do crédito com a manutenção da qualidade da carteira. Os critérios de concessão são rigorosos, com a avaliação cuidadosa da capacidade financeira dos mutuários. No entanto, a concorrência no setor pode levar a condições mais flexíveis para atrair clientes. A situação económica global, com incertezas e volatilidade, afeta o comportamento dos bancos e dos consumidores. As famílias tendem a ser mais cautelosas, mas continuam a necessitar de habitação e financiamento. O mercado imobiliário reflete esta tensão entre procura, oferta e capacidade financeira. O crédito à habitação é também afetado pelas políticas públicas e pela regulação financeira. Medidas de controle do crédito e regras de prudência visam evitar bolhas e instabilidades. Estas políticas procuram garantir um crescimento sustentável do mercado imobiliário. A subida dos preços da habitação e o aumento do crédito criam uma dinâmica de pressão sobre os rendimentos familiares. O pagamento das prestações reduz a margem financeira disponível para outras despesas essenciais. Esta situação pode comprometer o consumo e o equilíbrio económico das famílias. A procura por casas mais pequenas ou em zonas periféricas é uma consequência desta realidade. Os compradores procuram soluções mais acessíveis, mesmo que menos convenientes. O crédito à habitação influencia também o comportamento dos investidores imobiliários. Com condições favoráveis, muitos recorrem ao financiamento para comprar imóveis para arrendamento ou revenda. Esta procura especulativa pode contribuir para a subida dos preços e a escassez de oferta acessível. A transparência e a educação financeira são essenciais para que os consumidores tomem decisões informadas. Muitos compradores desconhecem os riscos associados ao endividamento prolongado. O aumento da literacia financeira pode ajudar a prevenir situações de sobreendividamento. O acesso ao crédito está ligado à estabilidade laboral e ao rendimento estável das famílias. Em Portugal, o mercado de trabalho tem sido marcado por contratos precários e instabilidade. Esta realidade limita o acesso ao crédito, especialmente para grupos mais vulneráveis. O impacto da inflação também afeta a capacidade financeira das famílias. O aumento dos preços dos bens e serviços reduz o poder de compra e a poupança. A gestão do orçamento familiar torna-se mais difícil, especialmente para quem já tem compromissos financeiros elevados. As políticas de apoio ao crédito, como subsídios e garantias estatais, são discutidas como forma de facilitar o acesso à habitação. No entanto, estes instrumentos devem ser cuidadosamente desenhados para evitar distorções no mercado. A monitorização constante do mercado é necessária para ajustar as políticas conforme as mudanças económicas. A evolução do crédito à habitação em 2025 é um espelho das tensões e desafios do mercado imobiliário português. O próximo tópico vai abordar o impacto da valorização imobiliária e dos preços do metro quadrado no mercado em Portugal. A avaliação das casas feita pelos bancos é uma etapa essencial no processo de crédito à habitação.
É com base nesta avaliação que se determina o montante máximo de financiamento possível para o comprador. Em 2025, os valores de avaliação têm batido sucessivos recordes. Segundo os dados mais recentes, o preço médio por metro quadrado atingiu os 1.911 euros. Portanto, este valor representa uma valorização significativa face aos anos anteriores. A subida da avaliação reflete a evolução do mercado e a escassez de oferta. Os bancos têm ajustado os critérios de avaliação em resposta às dinâmicas do mercado. Nas zonas urbanas, os preços são muito mais elevados do que no interior e Lisboa, Porto, Algarve e zonas costeiras concentram os valores mais altos por metro quadrado. Esta discrepância territorial afeta o poder de compra dos residentes locais. A avaliação bancária tem um papel direto na inflação dos preços. Quando os bancos aceitam valores elevados, isso acaba por legitimar os preços pedidos pelos vendedores. A avaliação torna-se assim uma força motriz da valorização imobiliária. Este fenómeno é reforçado pela elevada procura e baixa oferta. A concorrência entre compradores leva a ofertas acima do valor de mercado. Os bancos acompanham esta tendência ao subir as avaliações, alimentando o ciclo. Este ciclo afeta sobretudo os compradores que dependem fortemente do crédito. Com preços mais altos, o esforço financeiro necessário é maior. O rácio entre o preço por metro quadrado e o salário médio é cada vez mais desfavorável. As famílias portuguesas têm de canalizar uma maior parte do rendimento para a habitação. Este esforço agrava-se nas grandes cidades, onde os preços atingem valores incomportáveis. Mesmo com taxas de juros mais baixas, o encargo mensal pode ser demasiado elevado. O aumento das avaliações também influencia os investidores. Os imóveis passam a ser vistos como ativos de alta valorização. Isto atrai capital especulativo, nacional e estrangeiro, à procura de retorno rápido. Com isto, os imóveis deixam de ser apenas para habitação e passam a ser instrumentos financeiros. Muitos imóveis são adquiridos para revenda ou arrendamento de curto prazo. Este comportamento reduz ainda mais a oferta de casas disponíveis para compra própria. Os promotores imobiliários acompanham a tendência das avaliações elevadas. Projetam empreendimentos para segmentos de maior rendimento em vez de soluções acessíveis. A rentabilidade esperada está alinhada com a avaliação bancária, o que encarece o produto final. O Estado tem dificuldade em competir com o setor privado nestas condições. Mesmo os programas de habitação acessível enfrentam obstáculos devido ao preço do solo e da construção. O preço por metro quadrado também influencia a fiscalidade. Os impostos sobre imóveis são frequentemente baseados no valor patrimonial, que é influenciado pelas avaliações. A atualização do valor patrimonial tributário tende a acompanhar o mercado, o que aumenta o IMI. Este aumento do imposto agrava ainda mais os custos para os proprietários. A avaliação alta também interfere na reabilitação urbana. Áreas degradadas que são revalorizadas tornam-se subitamente muito caras. Os residentes de longa data podem ser pressionados a sair devido ao aumento do valor e dos impostos. Este fenómeno contribui para a gentrificação de bairros históricos. As comunidades são desfeitas e substituídas por residentes com maior poder de compra. A avaliação elevada atrai promotores e investidores, mas expulsa os moradores locais. A avaliação bancária também serve como base para garantias de crédito. Imóveis mais valorizados oferecem maior margem para financiamento colateral. Isto pode facilitar o acesso a crédito, mas também aumenta o risco sistémico. Caso haja uma quebra do mercado, os bancos ficam expostos a perdas elevadas. A experiência de 2008 mostra que valorizações excessivas podem ser perigosas. Uma bolha imobiliária alimentada por avaliações irreais pode colapsar com consequências económicas graves. Em Portugal, o Banco de Portugal tem alertado para os riscos de sobreavaliação. Os reguladores acompanham os dados e ajustam as regras de concessão de crédito.
Estas medidas visam mitigar riscos e manter a estabilidade do sistema financeiro. A avaliação por metro quadrado continua a ser um indicador decisivo no setor. É usada por bancos, investidores, seguradoras, autarquias e compradores. A sua influência estende-se a todo o ecossistema económico relacionado com a habitação. A transparência nos métodos de avaliação é essencial para evitar distorções. A aplicação de critérios técnicos consistentes reduz a subjetividade e o risco de manipulação. Os avaliadores imobiliários devem seguir normas profissionais rigorosas. Erros ou pressões externas podem comprometer a integridade do processo. O acesso público a dados de avaliação pode aumentar a confiança no mercado. Os portais imobiliários e estatísticas oficiais ajudam a comparar preços e tendências. Ainda assim, há falta de literacia financeira e imobiliária entre muitos compradores. O desconhecimento dos critérios de avaliação prejudica negociações mais equilibradas. Alguns compradores aceitam preços elevados sem compreender se são justificados. É fundamental capacitar os consumidores para questionar e negociar com base em dados reais. A avaliação também afeta os seguros de habitação. O prémio a pagar está ligado ao valor do imóvel. Imóveis mais caros implicam maiores custos de seguro. Isto agrava o custo total da habitação para o proprietário. O impacto da avaliação também se estende ao arrendamento. Os senhorios usam a valorização como argumento para subir rendas. A subida do preço por metro quadrado afeta assim toda a cadeia habitacional. Do comprador ao inquilino, todos sentem os efeitos da inflação imobiliária. Em Portugal, existe um número elevado de casas que estão vazias ou subutilizadas. Muitas dessas habitações não estão disponíveis para arrendamento ou venda. Segundo estimativas recentes, existem mais de 250 mil casas prontas a habitar que continuam fora do mercado. Estas casas poderiam contribuir para aliviar a pressão sobre a oferta habitacional. No entanto, por vários motivos, mantêm-se inacessíveis para quem procura viver nelas. Há imóveis que pertencem a heranças e ficam presos em disputas legais, outros são mantidos como ativos de investimento à espera de valorização. Há ainda quem tenha casas em zonas turísticas apenas para uso sazonal. Estas segundas residências representam uma fatia considerável do parque habitacional em certas regiões. No Algarve, por exemplo, a maioria das casas em determinadas zonas são ocupadas apenas durante o verão. Durante o resto do ano, muitas vilas e aldeias tornam-se autênticas cidades fantasma. A existência de tantas casas desocupadas é uma distorção evidente do mercado imobiliário. A procura por habitação acessível é alta, especialmente entre jovens e famílias com rendimentos médios, mas essa procura choca com uma oferta artificialmente limitada. A retenção de casas fora do mercado agrava a escassez e contribui para o aumento dos preços. Este fenómeno está presente tanto em zonas urbanas como em áreas rurais. Nas grandes cidades, muitas casas permanecem fechadas por longos períodos sem justificação funcional. Os proprietários muitas vezes preferem não arrendar por receio de inadimplência ou burocracia. A legislação existente nem sempre protege os interesses de quem arrenda. O processo de despejo pode ser moroso e complicado, por isso há quem prefira manter a casa vazia em vez de a colocar no mercado. As políticas públicas têm tentado responder a esta situação. Algumas câmaras municipais já aplicam taxas agravadas sobre casas devolutas. Outras incentivam a reabilitação de imóveis através de benefícios fiscais. No entanto, os efeitos destas medidas têm sido limitados até ao momento. A fiscalização é difícil e muitos proprietários conseguem contornar as regras. As autarquias têm dificuldades em identificar e classificar corretamente os imóveis desocupados. Além disso, o poder coercivo das autoridades locais é reduzido. As multas aplicadas são muitas vezes inferiores ao ganho potencial da valorização futura. Assim, os incentivos para manter casas vazias permanecem. O Estado tem debatido a possibilidade de usar casas vazias para programas de habitação acessível. Essa utilização depende de alterações legislativas e de acordos com os proprietários.
medidas como a requisição temporária de imóveis encontram resistência política e legal. As segundas residências são também um fator relevante no debate habitacional. Estas casas são muitas vezes adquiridas por estrangeiros ou residentes em zonas urbanas. Servem para lazer, investimento ou como refúgio durante parte do ano. Em zonas turísticas, estas segundas residências inflacionam os preços e reduzem a oferta disponível para os locais. Os residentes permanentes enfrentam dificuldade em competir com compradores de maior poder económico. Este desequilíbrio afeta o tecido social das comunidades. A presença sazonal não substitui a dinâmica das famílias que vivem permanentemente. As escolas fecham por falta de crianças, os serviços locais perdem viabilidade. O comércio tradicional desaparece, substituído por lojas e cafés focados em turismo. A cultura local dilui-se num modelo económico orientado para visitantes temporários. A política fiscal sobre imóveis não distingue com eficácia entre primeira e segunda habitação. Mesmo com impostos adicionais em algumas zonas, o impacto tem sido marginal. Muitos compradores estrangeiros ou investidores aceitam esses custos como parte do negócio. Há quem defenda medidas mais fortes, como cotas de habitação permanente em determinadas zonas. Outros alertam para os riscos legais e constitucionais dessa abordagem. A escassez de dados fiáveis sobre a ocupação efetiva complica a formulação de políticas eficazes. A transparência do cadastro predial é limitada e desatualizada. Os censos fornecem apenas uma imagem incompleta e com longos intervalos. A modernização dos sistemas de registro e monitorização seria um passo necessário. A coordenação entre o Estado Central e as autarquias é fundamental. Muitas decisões relevantes pertencem ao poder local, que tem autonomia limitada por restrições orçamentais. A falta de um plano nacional para a habitação agrava a fragmentação das respostas. Enquanto isso, o número de pessoas em situação de sobrecarga habitacional continua a aumentar. Há trabalhadores que percorrem longas distâncias diariamente por não conseguirem viver perto do emprego. Outros vivem em condições precárias, com rendas demasiado altas face ao rendimento. A existência de casas vazias e segundas residências não pode ser dissociada desta realidade. A ineficiência na utilização do parque habitacional tem consequências reais e urgentes. O mercado imobiliário não é apenas uma questão de investimento ou finanças, é uma questão social com impacto direto na vida de milhões de portugueses. Colocar mais casas no mercado, especialmente as que já estão prontas a habitar, deveria ser uma prioridade. Isso implica coragem política, inovação legislativa e compromisso com o bem comum. O próximo tópico aborda como a distribuição geográfica da habitação revela desigualdades profundas entre regiões e classes sociais. A forma como as casas estão distribuídas pelo território português revela desigualdades profundas. Não é? Há zonas onde existe excesso de habitação, mas com pouca procura, e há outras onde a procura é intensa, mas até a oferta não acompanha. As grandes áreas metropolitanas concentram a maioria da procura por habitação. Lisboa e Porto são os casos mais evidentes desta pressão urbanística. Aí os preços são elevados e a escassez de casas acessíveis é notória. Os jovens, trabalhadores e famílias de rendimentos médios são os mais afetados. Estes grupos enfrentam dificuldades para viver perto dos centros de emprego e serviços. Muitas vezes são forçados a viver nas periferias, com deslocações longas e dispendiosas. A mobilidade diária transforma-se num custo financeiro e emocional acumulado. As cidades médias e o interior do país apresentam uma realidade diferente. Nessas regiões existe um número significativo de casas desocupadas ou subutilizadas. A desertificação do interior contribuiu para o abandono de aldeias e vilas. A falta de investimento público e privado reforça a saída da população. Mesmo com casas disponíveis, não há emprego, escolas ou transportes adequados. Isto cria um ciclo vicioso onde ninguém quer viver, onde não há condições. Ao mesmo tempo, os centros urbanos ficam sobrelotados. O aumento da população urbana não foi acompanhado por um crescimento proporcional na construção de novas habitações. Isto cria desequilíbrios no mercado que se traduzem em rendas elevadas e preços insustentáveis. O turismo e a procura internacional também
agravam este cenário. As zonas históricas e costeiras são alvo de forte investimento estrangeiro. Os imóveis comprados por não residentes contribuem para a valorização dos preços. Este tipo de procura desliga-se completamente da realidade salarial dos residentes locais. As famílias portuguesas ganham, em média, muito menos do que é exigido para viver nestas zonas. A renda média de um T1 ultrapassa facilmente metade do salário médio nacional. Este esforço excessivo empurra as pessoas para bairros mais afastados e com menos infraestruturas. Surge assim uma forma silenciosa de segregação espacial. As classes mais altas vivem nos centros renovados, as classes médias e baixas são empurradas para a periferia ou mesmo para fora do município. Este fenómeno é mais visível nas cidades maiores, mas também se observa noutras regiões. O padrão é sempre o mesmo: valorização de zonas nobres, abandono das zonas populares. Mesmo dentro das cidades, a desigualdade é visível de bairro para bairro. Existem zonas com casas novas, bem servidas, com jardins e transportes, e existem outras com prédios antigos, falta de manutenção, insegurança e ausência de serviços básicos. A qualidade da habitação está diretamente ligada à condição económica dos moradores. Muitas famílias vivem em casas com problemas de umidade, isolamento térmico deficiente ou instalações elétricas ultrapassadas. Estas condições comprometem a saúde e o bem-estar dos habitantes. As crianças que vivem em casas frias ou mal ventiladas apresentam mais problemas respiratórios. A desigualdade habitacional é também uma questão de saúde pública. O acesso a uma habitação digna não pode depender exclusivamente da capacidade de pagar mais. O Estado tem a responsabilidade na correção destas desigualdades. A promoção da habitação pública e cooperativa tem sido insuficiente, não é? Os programas existentes não conseguem cobrir a dimensão do problema. As listas de espera para a habitação social são longas e burocráticas. E mesmo quando há resposta, esta é muitas vezes desadequada em localização ou tipologia. As políticas de habitação devem considerar a distribuição geográfica do problema. Não se pode aplicar uma solução única a realidades tão distintas. Nas zonas urbanas é urgente controlar os preços e aumentar a oferta acessível. No interior é necessário atrair pessoas com emprego, serviços e incentivos reais à fixação. A digitalização e o teletrabalho podem ser oportunidades para revitalizar territórios abandonados, mas isso requer acesso a internet rápida, escolas e saúde de qualidade. As autarquias devem ter um papel mais ativo na gestão do parque habitacional, conhecem melhor a realidade local e podem agir de forma mais próxima. No entanto, falta-lhes muitas vezes autonomia financeira e legislativa para intervir com eficácia. O papel do setor privado também não pode ser ignorado. Os promotores tendem a investir onde há maior retorno, ignorando zonas de menor rentabilidade. É necessário criar mecanismos que incentivem a construção e reabilitação em áreas menos atrativas. Os programas de reabilitação urbana devem ir além da cosmética, precisam de garantir condições reais de habitabilidade e segurança para os residentes. A reabilitação sem gentrificação deve ser um objetivo claro das políticas públicas. Manter as populações nos seus bairros originais é essencial para preservar a coesão social. A distribuição geográfica desigual das casas reflete e reforça desigualdades económicas, sociais e até culturais. Os dados mostram que a propriedade da casa é mais comum em zonas rurais. Nas cidades o arrendamento é predominante, mas com rendas muito acima da média de rendimento. Isto gera insegurança habitacional e vulnerabilidade económica. A distribuição do parque habitacional precisa de ser reequilibrada. Para isso é necessário um planeamento integrado de habitação, transportes, serviços e desenvolvimento económico. A política urbana deve evitar a criação de guetos ricos e guetos pobres. A mistura social é positiva para a cidade e para a democracia. A forma como distribuímos as casas no território define também como vivemos em sociedade. As rendas em Portugal continuam a aumentar de forma acelerada em 2025. No primeiro semestre do ano, o valor médio das rendas subiu 10% face ao mesmo período do ano anterior.
Este aumento é transversal à maioria dos concelhos portugueses, afetando tanto centros urbanos como zonas periféricas. Dos 24 maiores concelhos do país, apenas um escapou à tendência de subida. Esta realidade traduz-se num agravamento significativo do esforço financeiro das famílias. A percentagem do rendimento destinada à renda passou a ocupar uma fatia ainda maior do orçamento mensal. Em muitos casos, a renda ultrapassa os 50% do salário líquido do agregado. Este cenário é insustentável a médio prazo para milhares de famílias. O aumento das rendas não é acompanhado por um crescimento proporcional dos salários. A estagnação salarial combinada com a inflação e o encarecimento da habitação cria um ciclo de empobrecimento. Muitas pessoas deixam de conseguir poupar, investir ou ter segurança financeira. O arrendamento deixou de ser uma opção de transição e tornou-se uma armadilha de longo prazo. Mesmo quem tem emprego estável sente dificuldades em manter um contrato de arrendamento regular. Os novos contratos apresentam valores muito superiores aos contratos antigos. Quando há mudança de casa, o impacto no orçamento é brutal. A pressão para encontrar casa rapidamente resulta frequentemente em escolhas apressadas e pouco favoráveis. O tempo disponível para negociação é reduzido e o poder de escolha é limitado. As famílias são forçadas a aceitar contratos com cláusulas abusivas ou rendas inflacionadas. O mercado tornou-se agressivo e pouco transparente. A procura continua a superar largamente a oferta disponível. Esta escassez estrutural mantém os preços elevados mesmo em contextos de abrandamento económico. As rendas altas afastam cada vez mais pessoas dos centros urbanos. Quem trabalha em Lisboa ou no Porto vê-se obrigado a viver a dezenas de quilómetros de distância. O custo do transporte e o tempo de deslocação agravam o cansaço e o stress diário. A qualidade de vida é diretamente afetada por esta distância entre trabalho e residência, né? Os casais jovens e as famílias com filhos são especialmente vulneráveis, né? A instabilidade habitacional compromete o planeamento de vida, a natalidade e até a saúde mental. Os estudantes também enfrentam rendas impraticáveis, sobretudo nas cidades universitárias. Muitos acabam por partilhar casa com várias pessoas ou desistir da mobilidade académica. As residências universitárias públicas são poucas e não acompanham a procura. A resposta do Estado tem sido lenta e desarticulada. Os incentivos fiscais aos proprietários raramente se traduzem em rendas acessíveis para os inquilinos. As políticas de controle de preços são inexistentes ou pouco eficazes. A liberalização do mercado facilitou o aumento descontrolado das rendas, portanto, mesmo contratos antigos têm vindo a ser renegociados em valores muito superiores. A renovação contratual muitas vezes implica aumentos que ultrapassam o razoável. Isto coloca os inquilinos numa posição de fragilidade permanente. Há um medo constante de despejo, aumento ou perda da casa. Este tipo de insegurança habitacional afeta negativamente o bem-estar das pessoas, não é? As famílias deixam de fazer planos a longo prazo, não investem na casa, evitam despesas extra e vivem em constante incerteza. Algumas pessoas acabam por aceitar condições indignas apenas para manter um teto. Casas sem janelas, com infiltrações, sem aquecimento ou em zonas inseguras, tornam-se a única opção disponível. O setor informal do arrendamento cresce nestas condições. Há cada vez mais contratos verbais, pagamentos em dinheiro e ausência de recibos. Isto retira proteção legal aos inquilinos e cria um ambiente de opacidade no mercado. Os senhorios aproveitam a escassez para impor regras e exigências fora da lei. A falta de fiscalização contribui para a impunidade. A relação entre senhorio e inquilino é frequentemente desequilibrada. O medo de retaliação impede muitas pessoas de apresentar queixa ou procurar ajuda. O Estado precisa de reforçar os mecanismos de apoio ao arrendamento acessível. Os programas atuais são limitados e não chegam a quem mais precisa. Faltam casas com rendas controladas e critérios de atribuição justos e transparentes. O setor público deve assumir um papel mais ativo como promotor direto de habitação. Não basta subsidiar o mercado privado se este não garante preços justos. É necessário criar um parque público de habitação para arrendamento com escala real. Ao mesmo tempo, é fundamental garantir segurança jurídica e estabilidade aos inquilinos. Contratos mais longos, com cláusulas claras e proteção contra aumentos abusivos, são essenciais.
A digitalização do mercado e a criação de plataformas públicas podem ajudar a dar mais transparência ao arrendamento. A partilha de dados entre entidades públicas, autarquias e Instituto Nacional de Estatística pode contribuir para mapear a realidade. A desigualdade entre senhorios com grande poder económico e inquilinos em situação precária torna o mercado injusto. É necessário encontrar um equilíbrio onde o arrendamento seja um direito e não um privilégio. A habitação não pode ser apenas vista como ativo financeiro ou investimento, né? Tem de ser encarada como um bem social essencial ao funcionamento da sociedade. O impacto do aumento das rendas vai muito além das finanças pessoais. Afeta a coesão social, a mobilidade, o crescimento demográfico e até o funcionamento das empresas. Trabalhadores sem habitação acessível acabam por abandonar os centros urbanos, deixando vagas por preencher. O custo habitacional está a tornar-se uma barreira ao desenvolvimento económico do país. É urgente agir para evitar uma geração inteira aprisionada em contratos abusivos e dependência financeira. O próximo tópico vai explorar o fenómeno das casas vazias como ativos imobiliários fora do mercado. Em Portugal, existem cerca de 723 mil casas vazias, conforme dados dos censos de 2021. São aproximadamente 12% do parque habitacional total do país, sendo que destes imóveis, cerca de 485 mil casas estão em boas condições de habitabilidade, mas quase 250 mil casas permanecem completamente fora do mercado, mesmo estando habitáveis. Estas casas poderiam aliviar a escassez habitacional existente, mas, no entanto, não estão disponíveis para venda nem arrendamento, isto porque permanecem como ativos financeiros ou bloqueadas por questões legais. Muitas derivam de heranças complexas ou falecimento de proprietários. Outras estão à espera de obras ou apenas sem vontade de arrendar. E por isso surge assim um paradoxo. Zonas com elevado número de vazios também enfrentam falta de oferta real. A maioria dessas casas vazias está concentrada em Lisboa, Porto e Coimbra, que são precisamente as regiões mais pressionadas pela procura. Em Lisboa, cerca de 15% do edifício urbano está vazio. Este dado contrasta com a elevada procura por habitação nestes locais. Ao manter casas fora do mercado, cria-se oferta reduzida e preços inflacionados. E os investidores veem estas casas como reserva de valor e esperam valorização futura. Assim, os imóveis deixam de servir como habitação e passam a ser ativos especulativos. E o Estado permite que tal retenção ocorra quase sem custo, não é? Ao contrário do que acontece em Berlim ou em Barcelona, Portugal não aplica taxas eficazes sobre casas vazias. Em Portugal, manter um imóvel vazio quase não custa dinheiro, por isso muitos veem vantagem em não arrendar ou vender. A consequência é a falta real de casas disponíveis, não é? Muitas famílias que procuram arrendamento cedo ou compra não encontram alternativas viáveis. Os preços elevam-se mesmo perante elevada percentagem de imóveis desocupados. A falta de mobilização destes imóveis cria um bloqueio artificial na oferta. Este fenómeno agrava a pressão sobre rendas e preço de venda. Sem oferta adicional, as famílias competem entre si, elevando o valor de mercado. A existência de casas vazias em zonas urbanas pressiona rendas e expulsão de residentes locais. Mesmo projetos públicos ambiciosos enfrentam barreiras se não houver mobilização destas casas ocultas, não é? Isso pode incluir parceria com Instituto Nacional de Estatística, autarquias e academia para entender o fenómeno. A mobilização das cerca de 250 mil casas prontas a habitar poderia aliviar a crise habitacional sem grandes obras. Qualificar estas casas em armazéns habitáveis pode ser mais rápido do que construir do zero. No entanto, estas medidas exigem coragem política e legislação adequada. Em Paris e Berlim, as políticas eficazes permitiram redução significativa das casas vazias. Em Portugal, o debate sobre taxas ou requisição leve ainda é incipiente. A transparência do cadastro predial é fraca, tornando difícil monitorizar imóveis vazios. Dados atualizados sobre habitação devoluta são essenciais para políticas eficazes. A falta de registro preciso impede identificação eficaz de imóveis a mobilizar. As autarquias enfrentam restrições legais para aplicar penalizações eficazes.
os encargos das multas são menores que o ganho potencial da valorização esperada. Assim, muitos mantêm os imóveis vazios mesmo com risco reputacional. A mobilização de fogos vagos exigiria instrumentos jurídicos claros e fiscalização eficaz. É possível utilizar a requisição administrativa onde o Estado considere urgente uso social. Em Lisboa, freguesias como Arroios têm milhares de fogos vazios, muitos em prédios inteiros. Os proprietários podem ser obrigados a reutilizar ou ceder temporariamente esses imóveis. Atualmente, a aplicação dessa legislação é limitada e raramente usada. A presença de tantas casas desocupadas em zonas de procura elevada levantam debates sobre a responsabilidade dos proprietários. Alguns reconhecem que manter imóveis vazios em cidades com carência habitacional é insustentável. A habitação é um direito e não deve ser tratada apenas como investimento, não é? O contexto atual exige que o Estado e as autarquias atuem de forma proativa. Medidas como taxas progressivas, penalizações e modelos de cooperação podem ajudar. Também é essencial incentivar a reabilitação daqueles imóveis que precisam de obras leves, promover o arrendamento acessível ou programas de habitação social com base nesses fogos é uma abordagem possível. A informação e pressão pública sobre este tema cresce, exigindo ação política. Este tema liga-se ao seguinte tópico sobre a habitação social e programas para uso público desses imóveis. Não é? Em muitas cidades portuguesas, as casas vazias não são apenas resultado de abandono ou inação. Muitas vezes estão diretamente ligadas a estratégias de investimento por parte de fundos imobiliários. Estes fundos compram blocos inteiros de apartamentos e deixam-nos desocupados à espera de maior valorização. Com a pressão do turismo e dos residentes estrangeiros de elevado poder de compra, o valor dos imóveis cresce. Este crescimento torna mais lucrativo manter imóveis parados do que colocá-los em arrendamento acessível. Assim, parte significativa da habitação urbana passa a ser tratada como ativo financeiro especulativo. Os fundos imobiliários utilizam estratégias de concentração, compram vários imóveis numa mesma zona para ganhar controle sobre os preços. Depois mantêm parte dos ativos fora do mercado para criar escassez artificial. Este processo aumenta o preço por metro quadrado naquela área específica. Com isso, os restantes proprietários tendem a seguir o movimento e manter preços elevados. Em paralelo, os arrendamentos tornam-se insustentáveis para a população local. Quem não tem casa própria é empurrado para zonas mais periféricas. Esta tendência contribui para a gentrificação dos centros urbanos. Em Lisboa, há bairros inteiros com dezenas de edifícios detidos por fundos de investimento. O mesmo começa a verificar-se no Porto, Faro e até em Coimbra. Estes fundos, muitas vezes sediados fora de Portugal, gerem o património com lógicas puramente financeiras. Não há preocupação com a função social da habitação nem com a coesão urbana. A prioridade é rentabilidade a longo prazo, não a ocupação imediata. Com isso perpetua-se a escassez e aumenta a desigualdade habitacional. Pessoas com salários médios não conseguem competir com os valores impostos por este modelo. Além dos fundos tradicionais, surgem as chamadas sociedades de gestão de ativos. Adquirem habitações devolutas, realizam pequenas obras e voltam a colocar no mercado com preços inflacionados. Muitas vezes mantêm o imóvel vazio durante anos até encontrar comprador internacional. Esse ciclo retira ainda mais casas do acesso real da população portuguesa. A desigualdade entre quem já possui casa e quem procura habitação cresce de forma estrutural. Quem herda um imóvel ou comprou há mais de 10 anos está protegido. Já quem depende hoje do mercado enfrenta preços incomportáveis. Este cenário tem consequências urbanas visíveis. Portanto, nos centros históricos aumenta a quantidade de imóveis com janelas fechadas. Durante o dia, os bairros parecem abandonados. À noite, há pouca vida de bairro, comércio local ou comunidade ativa. Os poucos residentes permanentes enfrentam subida de preços e perda de serviços. A deslocação das famílias para a periferia obriga a mais deslocações e gastos com transportes. As cidades tornam-se espaços fragmentados, com zonas vazias e zonas hiperdensas. Além do impacto direto nas pessoas, este modelo pressiona os próprios orçamentos municipais.
com menos residentes permanentes, baixa a receita de impostos locais. Algumas câmaras tentam aplicar taxas sobre imóveis devolutos, mas muitas vezes esses fundos conseguem evitar essas taxas com base em brechas legais. Declaram pequenas obras, simulam arrendamentos temporários ou registram atividade de fachada. Este comportamento enfraquece os mecanismos de regulação e planeamento urbano. Outra consequência importante é a perda de diversidade social nas cidades. Bairros que antes tinham famílias, jovens, idosos e estudantes tornam-se espaços de elite ou esvaziados. A habitação torna-se um bem inacessível, mesmo para profissionais qualificados. Este efeito tem impacto na economia local. Sem residentes de longa duração, os negócios de bairro fecham, as escolas perdem alunos, os serviços públicos tornam-se menos sustentáveis. Tudo isto contribui para uma cidade menos viva, menos mista, menos equilibrada. O papel do investimento internacional também é relevante. Fundos estrangeiros compram imóveis com capital que supera em muito o rendimento médio português. Com isso, criam uma bolha artificial nos preços. Além disso, muitos desses fundos beneficiam de incentivos fiscais. Ao mesmo tempo, as famílias portuguesas enfrentam taxas e burocracia para aceder à habitação. A desigualdade entre quem investe e quem precisa de casa aumenta e o Estado perde controle sobre o seu próprio território urbano. Uma alternativa seria regular com mais firmeza a atuação dos fundos, limitar a quantidade de imóveis por zona que um fundo pode deter, aplicar taxas pesadas a imóveis sem ocupação durante mais de um ano, incentivar a reabilitação com obrigações de arrendamento acessível e criar registros públicos que permitam saber quem é o verdadeiro dono de cada imóvel. A transparência é essencial para combater a opacidade deste sistema. Hoje muitos imóveis estão em nome de sociedades offshore, o que dificulta a fiscalização. Portugal não está sozinho neste problema. Outros países já enfrentaram fenómenos semelhantes. Portugal pode inspirar-se nesses exemplos, mas para isso precisa de vontade política, dados atualizados e pressão social. A acumulação de imóveis vazios como ativos financeiros reflete um desequilíbrio grave. O mercado imobiliário serve cada vez menos para alojar pessoas. Serve sobretudo para armazenar riqueza, gerar rendimento e proteger capital. Enquanto isso, milhares de pessoas vivem com os pais, partilham quartos ou pagam rendas abusivas. As casas estão lá, mas não estão ao alcance de quem mais precisa. E este bloqueio só se resolve com uma intervenção firme do Estado. A ligação entre casas vazias, fundos e desigualdade urbana exige um novo olhar. Não basta construir mais. É preciso mudar o uso que se faz do que já existe e garantir que o direito à habitação não é subjugado ao lucro imediato. Em 2025, o mercado de arrendamento em Portugal continua a ser um dos maiores desafios para a população. A combinação de rendas elevadas, salários estagnados e um sistema de regulação fragmentado cria um cenário de difícil acesso à habitação para a maioria. Embora o governo tenha implementado algumas medidas, a realidade no terreno revela uma disparidade crescente entre os rendimentos médios e os custos habitacionais. Entre 2020 e 2025, as rendas mais elevadas sofreram aumentos que ultrapassam os 50% em diversas regiões, superando em muito a evolução dos salários médios nacionais. Este fenómeno traduz-se numa pressão crescente sobre os orçamentos familiares e coloca desafios significativos ao mercado de arrendamento. A situação é ainda mais crítica para os jovens e famílias com rendimentos abaixo da média. Estes grupos enfrentam dificuldades acrescidas devido à escassez de oferta de habitação acessível e à concorrência com investidores que adquirem imóveis para arrendamento de curta duração ou especulação financeira. Além disso, a falta de políticas públicas eficazes e a ausência de incentivos para a construção de habitação pública agravam ainda mais o problema. No entanto, estas rendas variam significativamente consoante a localização, com valores mais elevados em áreas metropolitanas e mais baixos em regiões do interior. Esta disparidade reflete a desigualdade no acesso à habitação, onde os residentes das grandes cidades enfrentam custos mais elevados, enquanto as zonas rurais lutam contra a desertificação e a falta de procura. Além disso, a regulação do mercado de arrendamento em Portugal é caracterizada por um conjunto de normas dispersas
e frequentemente contraditórias. A coexistência de regimes de arrendamento de longa duração, arrendamento de curta duração e arrendamento para estudantes cria um quadro jurídico complexo que dificulta a compreensão e aplicação das regras. A escassez de terrenos, a burocracia e a resistência local dificultam a implementação de projetos habitacionais que possam efetivamente aliviar a pressão sobre o mercado de arrendamento. A situação é ainda mais alarmante quando se considera o impacto da crise habitacional na coesão social e económica do país. A dificuldade de acesso à habitação afeta diretamente a mobilidade laboral, a qualidade de vida e a estabilidade das famílias. Além disso, a concentração de rendas elevadas em determinadas áreas contribui para a gentrificação, afastando os residentes de longa data e alterando o tecido social das comunidades, né? Em face deste cenário, é urgente uma revisão profunda das políticas habitacionais em Portugal. É necessário um compromisso sério com a construção de habitação pública, a regulação eficaz do mercado de arrendamento e a implementação de medidas que garantam o acesso à habitação como um direito fundamental. Sem uma ação decisiva, a crise habitacional continuará a ser um obstáculo ao desenvolvimento sustentável e à justiça social no país. O turismo em Portugal tem crescido nos últimos anos a um ritmo muito acelerado, e isso tem um impacto direto no mercado imobiliário, especialmente nas zonas mais procuradas como Lisboa, Porto, Algarve e regiões históricas. A procura de imóveis para alojamento local, como o famoso Airbnb, tem reduzido a oferta de casas disponíveis para arrendamento de longa duração. Muitos proprietários preferem investir no mercado turístico por considerarem mais rentável e menos burocrático. Este fenómeno contribui para a diminuição das casas disponíveis para os residentes permanentes. Com a explosão do turismo, especialmente pós-pandemia, as cidades turísticas têm visto os preços das casas disparar. Este aumento dificulta a aquisição por famílias portuguesas e profissionais locais. Para agravar a situação, o aumento das rendas nos centros urbanos, com subidas médias de 10% no início de 2025, torna-se insustentável para muitos residentes. A pressão dos investidores estrangeiros que procuram casas para uso turístico faz subir a competição pelos imóveis, levando a uma inflação dos preços ainda maior. As câmaras municipais e o governo têm tentado legislar para controlar esta pressão, com propostas para limitar o número de licenças de alojamento local e penalizar a ocupação ilegal de casas. A direita política propõe agravamento das penas para quem ocupe casas ilegalmente, enquanto a esquerda alerta para a necessidade de cuidar da percepção pública sobre estas medidas. Este debate político mostra a complexidade de equilibrar interesses turísticos e sociais. Além das questões legais, a pressão turística afeta diretamente a qualidade de vida dos residentes. O aumento do ruído, da mobilidade e da especulação imobiliária gera descontentamento e protestos em várias cidades portuguesas. As comunidades locais sentem-se excluídas dos centros urbanos que habitavam há décadas. Ao mesmo tempo, as casas destinadas ao turismo não contribuem para a vitalidade das comunidades locais, que dependem de residentes permanentes para manter comércio, escolas e serviços públicos. Esta transformação cria zonas quase exclusivamente dedicadas ao turismo, despersonalizando os bairros e empurrando os portugueses para fora dos seus territórios. A escassez da habitação para residentes permanentes é agravada pela falta de políticas públicas robustas de promoção da habitação social e acessível. O número de casas sociais em Portugal tem crescido lentamente e há relatos de inquilinos que compram casas sociais ao Estado, o que reduz ainda mais o parque habitacional disponível para quem mais precisa. Apesar das taxas de juros estarem em queda, muitos portugueses veem-se impedidos de comprar casa devido aos preços elevados e à competição com investidores turísticos. O turismo traz benefícios económicos inegáveis, mas é necessário encontrar formas de mitigar o seu impacto negativo no acesso à habitação. Garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento turístico e a sustentabilidade das comunidades locais é fundamental para o futuro das cidades portuguesas. O mercado imobiliário em Portugal está tão caro
porque os preços das casas e das rendas cresceram muito mais rápido do que os salários e a oferta disponível. A subida dos valores não é apenas causada pela inflação, é o resultado de vários fatores, como a escassez de habitação nova a preços acessíveis, apesar de existirem centenas de milhares de casas vazias fora do mercado. A pressão do turismo e dos investidores internacionais que compram imóveis, sobretudo em zonas centrais e litorais, para arrendamento de curta duração. A especulação imobiliária que transformou muitas casas em ativos financeiros em vez de soluções habitacionais. O abandono de políticas públicas de habitação nas últimas décadas, com falta de habitação social, demora na execução de planos urbanos e falta de incentivos à reabilitação urbana para uso residencial. As desigualdades entre regiões e municípios, com centros urbanos sobrevalorizados e zonas periféricas abandonadas, o que cria um desequilíbrio nacional. Ao mesmo tempo, as rendas estão a subir acima dos 10% ao ano em muitas zonas, o que impossibilita a vida independente dos jovens e obriga milhares de famílias a viver com rendimentos apertados ou a sair das cidades. Há ainda o fator da má gestão dos recursos habitacionais já existentes, com muitas casas prontas a habitar, mantidas vazias por questões legais, fiscais ou por investimento especulativo. Tudo isto junto cria um mercado desequilibrado, injusto e insustentável, onde a habitação deixou de ser um direito e passou a ser um privilégio ou um produto financeiro.